Vamos agora, neste momento, neste bloco do programa Recado Novo, que traz uma reflexão para alimentar a fé e a esperança do povo. E para começar este bloco, vou ler aqui duas estrofes do meu livro, que tem o título Veredas para a Esperança. O título do poema é Tiago. Moisés clama ao povo para não esquecer as leis e preceitos, pois são úteis para a boa convivência, para a caminhada para a libertação. Ele solicita que o povo não caia na ilusão e na ingratidão. Ele esclarece que Deus desce das nuvens para dar assistência aos desanimados. Por ser justo, não fica omisso nem ajoelhado. É livre e disponível para libertar quem está escravizado. No final desse bloco, eu vou continuar a leitura deste poema. Moisés, diante da exploração do povo, não ficou desanimado e aceitou uma nova missão. Ele que estava, desanimado. Deus pediu e ele colocou obstáculos, enfim. Mas, de repente, ele ficou de pé e deixou um legado, com a sua vida, com a sua coragem. Uma das coisas mais importantes da vida de uma pessoa, uma das coisas mais importantes é ter coragem. Quando você tem coragem de assumir uma causa para o bem coletivo, sendo vontade de Deus, você é surpreendido, porque o Espírito Santo não deixa você sem o alimento dos encorajados. Agora eu vou ler aqui um texto do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, no número 1886. 1886. A sociedade é indispensável à relação da vocação humana. Para alcançar este objetivo, é necessário que seja respeitada a justa hierarquia dos valores, que subordina as necessidades materiais, instintivas, interiores e espirituais. A convivência humana deve ser considerada como realidade eminentemente espiritual, intercomunicação de conhecimento à luz da verdade, exercício de direitos e cumprimentos também de deveres, incentivo e apelo aos bens morais, enfim, e o gozo pela luta pelos bens comuns. Pela luta comum. Então, veja bem, o Catecismo da Igreja dá uma orientação que a conversão humana, a pessoa, ela tem que ser, como convertida, uma pessoa que alcance, o discernimento, a prudência, o bom propósito, respeitar os valores, as normas, mas também assumir deveres, sobretudo do crescimento, o dever que você tem de você crescer espiritualmente. A importância que tem o cidadão ativo, inteligente, ou que não seja inteligente, mas que seja atencioso, esforçado para aprender um ofício, uma profissão.
para não parar, para não deixar a sociedade não ficar travada. Por quê? Porque a sociedade, ela, para ter paz, ela precisa de ter relações regradas, delimitadas, para que cada individualidade pessoal, familiar, seja também regida pelo respeito, pelas normas. Mas aqui é interessante, neste documento, neste ponto, fala, né, de respeitar, da liberdade que a pessoa tem, o direito de exercer sua liberdade, sobretudo com seus instintos, sua busca interior. Por isso é importante propagar aquilo que conscientiza as pessoas a serem, né, pessoas dadas ao justo, ao que é honesto, o que colabora com o coletivo. Porque a colaboração para o coletivo de um jovem, de qualquer pessoa, essa colaboração chega depois de muitos anos de formação do cidadão. Imagina uma criança antes de nascer, nasceu, tempo de colo, de amamentação, tempo de tirar fraldas, enfim, e o tempo de alfabetização, tempo de escola, tempo de ensino médio, enfim. E depois o cidadão vai para o mundo do trabalho, para estudo, para a universidade, como cientista, como agente político, sindical, como agente estudantil, como agente empresarial. Quem foi que plantou e cultivou e moldou o caráter, né, e ajudou essa pessoa a crescer para ajudar a sociedade a ser decente, foram seus pais, sua família. Alguém colaborou. Então, veja bem, a importância que nós temos como cidadãos nas relações, nas colaborações na vida. A gente sabe que o crescimento industrial, o crescimento cultural, o crescimento comercial, em muitos lugares no Ocidente, em todo lugar, contou com o apoio da igreja, dos padres, das escolas, das freiras, na formação do cidadão. E aí a gente precisa de perceber que a gente é importante. E a sociedade vai ser importante, vai ter uma paz, se a gente é agente dessa paz em todo lugar. Por isso o Catecismo da Igreja fala, no ponto 1886, que é necessário, as pessoas verem que o próximo tem necessidades materiais. Como a criança tem necessidade de comer, como qualquer pessoa, você não come, você fica aniquilado. A gente vê na história da humanidade quantas pessoas morreram de fome. Na época da peste, na época de guerra. Mas não só de fome, morreram de tristeza também, pela violência. E quando tem guerra, quem vai conseguir produzir? É uma aflição. E esta guerra ainda existe no egoísmo. As pessoas vivem se guerreando egoisticamente para ter mais, para explorar mais, para tirar direitos no mundo de hoje. Basta você olhar as leis, o que acontece com o futuro dos idosos, dos doentes, dos pobres.
Então, a igreja rege, orienta, que é direito lutar para que os bens, os direitos materiais sejam garantidos. E claro também que os direitos também, não é? As necessidades espirituais, não é? A liberdade religiosa, a ocupação com a espiritualidade, com a pregação, não aquela pregação que é focada a proteger, a ser porta-voz dos imperialistas, da burguesia, das pessoas muito poderosas e que estão em todos os segmentos de governos, legislativo, judiciário, executivo, no poder também de bancos, enfim, tem todo um segmento religioso que presta um serviço espiritual para sustentar quem está acumulando, enriquecendo até injustamente. Aí precisa de avaliar, porque tem falsos profetas que Jesus veio também denunciar. E o profeta que fala o desejo de Deus é aquele que é sábio, inteligente e incomoda porque ele quer o bem para toda a gente, não para só um grupo seleto que muitas vezes e um grupo que impera em todo lugar. E aí contrata pessoas para serem serviçais do saber do jurídico para defender quem está atormentando o povo. Quer ver um exemplo? A gente vê volta e meia aqui no Brasil, as notícias de rompimento de barragens. Tem um monte de barragens sem a devida, necessária e justa segurança. Quem mora abaixo, aonde que é possível a água daquela barragem vai atingir, o povo vive desesperado, atormentado. O povo vive. E aí vão lá fazer treinamento. Se romper, a gente corre para o alto. Então, caramba. E pior, quem usufruiu, quem tirou minério, enriqueceu com aquela armadilha que coloca em risco a vida do povo, deveria estar ali, morando perto, mas geralmente são os pobres. Então, veja bem, em ter isso, a espiritualidade, a fé, o direito ao material, a liberdade, a saúde, passa por isto. Nós precisamos de ter juízo. Mas eu prometi